Roberto, agradecer aqui novamente. Roberto Spices, que é CEO da Cipópolis, e vai fazer uma apresentação aqui para a gente. Valeu, obrigado. Obrigado aí pela apresentação, Nilce. Queria também agradecer a CEMOV pelo convite. Enquanto a gente pega aqui o... Bom, meu nome é Roberto Spaces, eu sou CEO da Cipópolis, é uma empresa de análise de dados de mobilidade urbana. Eu sou doutor em computação pela Universidade de Paris 6, trabalho analisando dados de mobilidade já há 12 anos. E aí eu vou tentar dar um panorama aí do transporte público. Meu diagnóstico não é muito diferente do professor também, o problema acho que já está bem caracterizado e conhecido, e a gente tem algumas formas de sair desse buraco, de melhorar, né, de construir cidades melhores e usando o transporte público como um desses eixos de construção de cidades mais sustentáveis, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é a gente reconhecer o papel do transporte público, né? Que o transporte público é fundamental para as cidades. Não tem como a gente imaginar cidades sem transporte público, né? O transporte público não vai acabar, né? Então a gente tem aqui alguns números que eu botei aí de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro tem uma população de 6 milhões e 4 mil ônibus, mais ou menos, numa frota que está carregando mais ou menos 1 milhão de pessoas por mês. É um pouco mais que isso, mas eu estou puxando os números para baixo, mas de propósito para dar uma ideia do impacto do transporte público, né? Então, os 4 mil ônibus transportam 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro e, além dos ônibus, tem 3 milhões de carros para o resto da população ser transportada, né? Então, você vê que a ordem de grandeza do que você precisa de ônibus para transportar 1 milhão de pessoas e do que você precisa de carro para transportar 1 milhão de pessoas é muito diferente, né? Se a gente poderia aumentar 100 vezes a quantidade de ônibus e a gente ainda teria 400 mil ônibus, né? E que é muito menor do que a frota de carro da cidade. Então você pode imaginar aí uma cidade que tenha só ônibus, ela teria muito menos veículo rodando na rua, muito mais espaço para pessoa, para parque, para árvore, para outras coisas, né? Em São Paulo é ainda mais absurda a diferença, né? 13 mil ônibus de São Paulo levam 4 milhões de pessoas, é 1/3 da população. Para os outros 2/3 tem 6 milhões de carros, né? Então 13 mil ônibus comparados com 6 milhões de carros aí, né? Então, você pode também imaginar e multiplicar a quantidade de ônibus por 100, carregar toda a população e ainda assim é muito menos veículo do que você tem de carro hoje na cidade, né? Então, não tem como a gente tirar o transporte público, porque isso implicaria em aumentar ainda mais 1 milhão de carros na rua, 2 milhões de carros na rua, e não tem nem Rio de Janeiro, nem São Paulo suportam mais 2 milhões de carros na rua. Uma vez que o transporte público é importante e não vai acabar, tem que entender também que o transporte público é bom para as cidades, né? Então, um pouco o professor já falou, o ônibus é seguro, é muito mais seguro do que os demais meios de transporte, né? 0,3% das vítimas de trânsito são de acidentes com ônibus, né, comparando com a moto, que está em 30 e poucos % de acidentes são causados por pessoas em motocicletas, ou tem vítimas como pessoas em motocicleta. Além disso, os ônibus estão sendo descarbonizados, né? Então já tem um processo aí em andamento em São Paulo, Rio de Janeiro também, várias cidades do Brasil estão convertendo a frota de ônibus em veículos com baixas emissões e zero emissões, né? E aí, né, se a gente volta para cá, a gente entende que é muito mais fácil a gente trocar uma frota de 13 mil ônibus do que uma frota de 6 milhões de carros, né? Até porque para os 13 mil ônibus ou para os 4 mil ônibus do Rio de Janeiro, o poder público tem muito mais força e muito mais alavancas para acelerar essa mudança do que os carros particulares, que dependem da vontade privada e de outros fatores que são mais difíceis de controlar. Então, o ônibus está sendo descarbonizado, vai em breve gerar zero emissões ou gerar muito poucas emissões aí da atmosfera. Tem poucos gastos com saúde pública, reduz gastos com saúde pública. A gente viu os números que o professor apresentou de gastos com acidentes de moto, quanto que o Brasil gasta com pessoas que sofrem acidentes de moto. O transporte público não tem esse impacto. Expandir o serviço é barato relativamente, né? Você fazer novas linhas, né? Colocar mais, ter mais frequência, ter um serviço de qualidade, é muito mais simples no ônibus do que seria, por exemplo, o metrô ou o VLT, né? Se você tem que fazer uma estação a mais de metrô, é um investimento gigantesco, né? Você fazer um ponto a mais numa linha de ônibus não custa praticamente nada. O ônibus vai dar um pouquinho a mais e tal. Então, relativamente, o ônibus é mais barato de expandir e ele é mais eficiente, né? Ele gasta menos energia por passageiro do que o carro, 8 vezes, e 20 vezes menos espaço do que o carro para a mesma quantidade de passageiros. Então, em cidades que
que vão receber muita população nova nos próximos anos, né? Mais de 2/3 da população mundial vai morar em cidades nos próximos anos, tem um problema de espaço e o ônibus é uma forma mais eficiente de levar pessoas para um lado e para o outro do que o carro particular, né? Agora, o transporte público também tem que ser bom para o cidadão. Se ele é bom para a cidade, para um lado, ele também tem que ser bom para o cidadão usar, né? E por enquanto tem alguns problemas que tornam o transporte público numa opção que não é a melhor opção para o cidadão, né? Então, também falamos disso um pouco no painel anterior, tem essa concorrência com o serviço de compartilhamento de viagem e a expansão do acesso a veículos particulares, então muita gente abandonou o ônibus porque tem essas outras opções, usa compartilhamento de viagem, usa motocicleta, né, carro. E aí sobre motocicleta eu vou desviar só um pouquinho para falar de motofaixa. Eu estava comentando um pouco com o professor entre os dois painéis, os impactos da motofaixa que estão aparecendo agora e estão alguns estudos começando a ser feitos para avaliar o real impacto das motofaixas, mas os primeiros números que a gente tem, a quantidade de acidentes de moto aumentou vertiginosamente depois da implantação das motofaixas, né? Então vinha aumentando ano a ano, mas desde que começou a implementar a motofaixa, esse número aumentou muito mais rápido. E tem motivo, né? Quando você entende ali, você analisa um pouco, quer dizer, a motofaixa ela acaba reservando um corredor de moto sem obstáculos, né? Então, do jeito que está implementado em São Paulo, ela fica entre a faixa da esquerda e a faixa central, né? Como se tivesse um corredor ali que o motociclista já usava, mas é um corredor liberado, né? Então, se antigamente o motociclista tinha algum medo de um carro mudar de direção, de alguém trocar de faixa e não ver, e ele se controlava um pouco na velocidade para poder reagir a alguma mudança, quando você reserva o espaço para ele acelera, não tem como, ele vai acelerar, né? Então a gente anda lá de carro em São Paulo, a gente vê que a moto anda muito mais rápida do que o limite de velocidade da via, sempre que tem uma motofaixa, né? Então isso, com o aumento da velocidade, obviamente o impacto de um acidente é muito maior, né? A moto que está andando a 20, 30 tem uma consequência, o acidente, mas se está 60, 70, a consequência é bem mais grave, né? E além disso tem essa questão de arbitrar o espaço da cidade, né? Então o espaço é finito, né? A quantidade de faixas ali é finita, não tem como você passar mais coisas do que passa por ali. Quando você resolve reservar um espaço para a moto, você inviabiliza, por exemplo, implantar uma ciclofaixa na mesma via. Porque ou você faz a motofaixa ou você faz a ciclofaixa. Não tem como botar as duas coisas. Não tem espaço. A não ser que você tire uma faixa de rolamento, né? Aí você vai tirar uma faixa do carro. Então o que acontece é que a cidade acaba estimulando uma forma de transporte que não faz bem para a cidade, né? Uma forma de transporte que causa acidentes, que causa custos de saúde pública, que gera poluição. Então, talvez ainda a motofaixa não seja a solução para integrar a moto aí melhor no sistema de transporte. Bom, voltando para o transporte público, é um setor que passou por crise durante a pandemia, então a gente teve muito caso de empresa de ônibus falindo. O ônibus você tem que ficar lá no ponto de ônibus, às vezes você está sozinho, num lugar ermo, então tem essa sensação de segurança. E isso é uma coisa também que eu acho que se fala pouco, mas é que o ônibus acabou ficando difícil de utilizar em relação às alternativas. É muito complicado pegar o ônibus. Não era, né? Porque em relação às alternativas que você tinha antes, você acabava aprendendo onde tem um ponto, qual a linha que passa, esperava, né, e tal, descobria onde tem que descer mais ou menos, porque você não sabe exatamente e tal. Mas com a evolução desses outros modos de transporte concorrentes, eles são muito mais simples, você não precisa saber nada disso, você só pede onde você estiver, vai chegar um carro, ele vai te levar até onde você precisa, você não precisa pensar muito, né? E ainda para o ônibus você tem que pensar, né? Apesar da evolução de aplicativo, da quantidade de informação e tal, ainda eu acho a experiência de uso do ônibus ficou muito difícil, então tem gente que não se dá o trabalho, eu não vou me dar o trabalho de aprender, eu não vou pegar o aplicativo para descobrir qual a linha que eu tenho que pegar, é mais fácil já que eu vou pegar o aplicativo e pedir um ônibus, né? Pedir um carro de aplicativo, né? Então, como que a gente pode, né, tornar o transporte público mais atrativo, né? Então, se as pessoas estão deixando de usar por aqueles motivos, né, pela concorrência, por insegurança e tudo mais, o que tem do ônibus que a gente pode melhorar ou potencializar para que esse passageiro volte? Então, acho que o primeiro ponto
esse problema de imagem que o transporte público tem hoje. É muito difícil você falar, você encontrar alguém que se orgulha de pegar o ônibus. Não, eu pego o ônibus, é melhor, vai mais rápido, é mais barato, né? Ninguém assim tem uma imagem muito negativa ao transporte público. A pessoa, às vezes, vai pegar um carro por aplicativo, ela espera mais o carro por aplicativo do que esperaria o ônibus. Mas ainda ela prefere pegar o carro por aplicativo. Então acho que tem que potencializar algumas vantagens, porque o ônibus não é só problema, né? Tem muita coisa no ônibus que é boa, né? Então, você dentro de um ônibus, é muito difícil acontecer alguma coisa, você ser assaltado, óbvio que acontece e tal, mas eu tenho muitas amigas, por exemplo, que já foram vítimas de assédio em carro de aplicativo. É uma situação que não é rara, de uma pessoa ser assediada por um motorista de aplicativo, alguma coisa assim, e é uma situação muito desagradável. Você está sozinho dentro de um carro que não é seu, é muito mais inseguro, né? É mais difícil reagir. O ônibus é um ambiente mais seguro, está lá dentro com mais pessoas, né? Quer dizer, se acontece alguma coisa, tem mais gente para intervir e tal. Então é mais seguro do que um carro por aplicativo. O caminho é previsível, você sabe por onde o ônibus vai passar, você não tem surpresa do motorista mudar o caminho, de repente entrar num bairro que você não conhece, você tá com medo do que está acontecendo. E o custo do ônibus também, em geral, é mais baixo do que uma alternativa por aplicativo e aí tem essas situações, né? Quer dizer, a moto entrando como transporte também, com preço muito baixo, acaba competindo mais em valor com o ônibus, né? Ou então uma família que vai sair de ônibus ou de transporte público, né? São 3, 4 passagens que acaba compensando, às vezes, pegar um carro por aplicativo. Então, acho que também é um ponto assim, de atenção que o ônibus, o transporte público, tem que sempre se atentar a ser um transporte de baixo custo, módico, para poder atrair passageiros, né? Agora, uma solução assim que traz mais gente é aumentar a oferta, né? Então a Richelle falou um pouco disso, do caso de Goiânia, mas tem outras experiências também fora, de cidades que aumentaram a quantidade de passageiros de transporte público, investindo em aumentar a cobertura e aumentar a frequência. Então se você tiver ônibus que vão em mais lugares e que eles têm muito mais frequência, quer dizer, você não espera muito, então isso elimina umas barreiras. Você está lá esperando o seu carro por aplicativo e você vê um ônibus passar, 2 ônibus passarem, 3 ônibus, você fala, poxa, eu podia ter pego esse ônibus e podia já estar indo para o meu caminho e tal, né? Então, isso acho que é um ponto fundamental, que é a qualificação do transporte, né? Aumentando a presença do transporte público é essencial para trazer o público de volta. E isso você pode ver no resto, quer dizer, carro de aplicativo. Se você não tivesse uma oferta de carro de aplicativo extremamente grande, não ia funcionar tão bem o carro de aplicativo, né? Se você não tivesse um monte de motorista, você ia ter que chamar lá o carro de aplicativo e você ia ter que ficar esperando o cara mais próximo de você estar alguns quilômetros, você ia ter que perder o tempo, chegar em você e tal. Mas hoje o carro de aplicativo funciona bem porque tem muita oferta, né? Então, essa troca assim, de tempo de espera entre um modo e outro está diretamente ligado à oferta. Quando você tem uma oferta maior, você espera menos. E você esperando menos, aí você tem uma barreira a menos de uso, né? Agora, aumentar a oferta, né, aumentar a cobertura, aumentar a frequência, as duas coisas ao mesmo tempo, custa caro, né? Porque normalmente ou um ou outro. Ou você quer chegar com o transporte mais longe, ou você quer ter mais ônibus rodando naquelas linhas que você já tem, né? Então, aumentar a cobertura e a frequência é caro, né? E aí que a gente tem que começar a usar tecnologias alternativas. Então, ônibus sob demanda é algo que é viável hoje em dia. Então, tem algumas áreas da cidade que não vão valer a pena ter ônibus fazendo viagem o dia inteiro, porque a demanda é mais baixa, mas você pode usar uma alternativa de ônibus sob demanda, que funciona mais ou menos como um carro por aplicativo, onde você sinaliza ali que você quer pegar o ônibus e aí aparece uma van menor para pegar você e tal. Então, acho que assim tem que também explorar mais a tecnologia a nosso favor, a favor do transporte público, né? O carro por aplicativo só se viabilizou por conta, basicamente, de duas coisas: uma tecnologia que permitiu colocar em comunicação o passageiro e o motorista, né? Antes você tinha que ir na rua, esperar um táxi passar na sua frente, fazer sinal, ele às vezes não parava, você tinha que esperar outro, então não era um negócio super prático pegar táxi, né? Então, com o aplicativo ficou muito mais fácil. Você pede, tem alguns táxis em volta que recebem o seu pedido e alguém chega rápido para te pegar. Mas tem também essa questão da oferta, né? Então também tem uma condição também econômica, talvez, no Brasil, onde muitas pessoas estão
usando essa forma, né, de trabalho como um emprego, e que aumenta também a oferta de carros, né? Se tivessem, né, como eu disse, menos carros, a experiência também não seria tão boa assim, né? E acho que tem que passar por simplificar o uso, né? Porque eu tenho essa opinião, minha opinião, que ainda é difícil pegar ônibus, quer dizer, se tornou difícil em face das outras opções. Então, informação ao passageiro é uma das coisas, o passageiro saber se o ônibus dele vai chegar, quanto tempo ele vai demorar para chegar no destino dele, ajuda ele a tomar uma decisão, mas eu acho que ainda tem que ir além, assim, né? A experiência de pegar um ônibus tem que mudar um pouco. Né, eu tenho vontade de fazer um aplicativo que seja como se fosse um Uber de ônibus, onde você vai lá e chama um motorista, só que é um motorista de ônibus, né? E você tem ali os ônibus que estão circulando pela cidade e fala, teu ônibus vai chegar em 5 minutos, vai para a porta e tal, para ver se isso também não se torna uma experiência tão simples e direta como hoje é o carro de aplicativo, por exemplo, né? E aí algumas coisas de melhorar a qualidade, né? Melhorar a experiência de usar o transporte público, né? De pegar o transporte público, então ter mais regularidade, previsibilidade, porque o tempo de espera, o tempo perdido hoje é um fator muito importante na hora de você decidir qual meio de transporte você vai usar. Atualizar a frota, ter ônibus novos, né, para a pessoa se sentir confortável, né, não ter medo, não ter problema de quebrar. Você pega um ônibus e o ônibus quebra no meio do caminho, você perdeu muito tempo a mais, você fala, não devia ter pego o ônibus, se eu tivesse pego um carro por aplicativo não tinha quebrado e tal. Então passa por isso também, ter uma garantia melhor de qualidade para o usuário do transporte público, para que isso vire um hábito e ele passe a confiar de novo no transporte público, que hoje eu acho que passa por essa crise de identidade. Bom, a gente na empresa, a gente faz alguns sistemas que ajudam o gestor a planejar melhor a rede, então fazer esses trade-offs aí de abrangência, né, de extensão da rede, frequência, onde colocar linhas novas, linhas que estão sendo pouco usadas, como reestruturar, ou linhas que estão sendo muito usadas, como você reforçar o serviço, identificar a demanda, né, identificar a frota, se a frota está sendo colocada na rua conforme o esperado, entender velocidades médias, gargalos, né, para você redesenhar, porque tem que reagir muito mais rápido também, né? O transporte por aplicativo reage em tempo real, você pede ali, está todo mundo se adaptando à condição da cidade em tempo real, enquanto o transporte público são linhas que foram feitas nos anos 50 e que não mudaram até hoje, né? Então a cidade muda, né? Então você tem que também poder se adaptar mais rapidamente para atender melhor o seu passageiro. Desculpa. E a gente tem também outros produtos que vão mais ajudar no planejamento, tanto da eletrificação, né, da frota de ônibus, então estimar custos, energia para eletrificar uma linha, para que esse investimento possa ser feito de uma forma racional e eficiente, mas também para planejar a cidade e distribuir serviços pela cidade, para reduzir a quantidade também de viagens e reduzir a pressão no sistema viário para transportar as pessoas dentro de cidades complexas como a gente tem hoje em dia. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, pessoal. Obrigada, Roberto. Eu anotei aqui várias coisas interessantíssimas que eu acho que você abordou, né? Quando a gente está falando ali, né? Que você falou, o espaço viário Rio e São Paulo não cabe mais carro, acho que é isso. Né? Acho que é isso, assim, não tem espaço físico, né? A questão do espaço urbano aqui, a Lorena vai entrar um pouco nisso, já que não cabe, como a gente tem que restringir, né, esse uso do automóvel, fazer uma gestão aí do meio-fio. E uma frase que você falou, ônibus é bom para a cidade, né? É isso, o ônibus é bom o transporte público é bom para as pessoas, mobilidade urbana é qualidade de vida, né? Então a gente precisa realmente focar. E a discussão da motofaixa eu super concordo, né? Que eu acho que realmente aumenta a velocidade, tem risco, então assim, é algo que a gente tem que falar mais, né? Que a gente tem que estar falando sobre isso. E a tecnologia de planejamento, né, que você apresentou aqui, eu acho que planejar, melhorar, fazer a rede acontecer, né? Eu acho que isso sim é a solução, que ela seja mais rápida, seja mais eficiente, que as pessoas realmente tenham a linha que elas estão precisando. Eu acho que é um dos caminhos realmente que a gente está precisando aí para qualificar, né, o sistema de transporte público. Lorena, passa a palavra por você, por favor. Bom, pessoal, bom dia, uma alegria estar aqui hoje. Me apresentando, eu sou Lorena Freitas, sou gerente de gestão da mobilidade do ITDP Brasil. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que às vezes é um pouco invisível dentro do planejamento. Um espaço
aqui na rua é tão importante e tão potente no sentido de estimular outras formas de mobilidade que não os automóveis e motos, mas que ainda é muito negligenciado no planejamento urbano. Então, hoje a gente vai falar de meio-fio. Passando aqui rapidamente sobre o conteúdo, então, eu sei que eu estou pregando um pouco para convertidos aqui, mas é sempre importante falar por que o espaço viário é um espaço de conflitos. Vou falar do meio-fio, por que ele é tão importante, e depois apresentar algumas tecnologias da gestão desse espaço, que, como vocês vão ver, são algumas até bastante consolidadas e bastante conhecidas, ainda que muitas cidades no Brasil tenham potencial para poder implementar e não implementem, né? Então, conflitos pelo espaço viário. Como já foi falado aqui na apresentação de mais cedo, o espaço viário ele é um espaço finito, e quando a gente aumenta, né, a quantidade de vias, sobe viaduto e aumenta faixas, enfim, entendendo que isso vai fazer com que o tráfego de veículos melhore, na verdade a gente só está estimulando as pessoas, falando, olha, tem mais espaço, venham, usem seus carros, suas motos e ocupem esse espaço. Então, invariavelmente, construir mais infraestrutura significa que no futuro a gente vai ter mais engarrafamentos. E não importa eletrificar toda a frota de veículos, de carros, porque a gente vai continuar perdendo tempo de vida nesses engarrafamentos. Então, esse espaço ele precisa ser um espaço pensado para poder acomodar diferentes públicos, diferentes usuários, que não só veículos particulares, porque o uso massivo desses veículos tem muitos custos. Tem custos para quem é o dono do veículo, logicamente, porque compra, abastece, mas tem um custo que é repartido por toda a sociedade, mesmo quem não está usando esse modo de transporte. Então, como foi falado mais cedo, é uma sobrecarga no SUS, tanto pelos sinistros, né, como também pelas emissões, pela poluição do ar, que isso gera uma série de problemas no nosso organismo e que isso sobrecarrega também o nosso SUS. Poluição sonora, como foi falado mais cedo também, que gera estresse, ansiedade, enfim. Fora toda essa questão de estacionamento, tempo perdido. Então, assim, a gente precisa pensar o sistema. Não estou aqui para falar que não pode ter carro, que carro é a pior das coisas. Não, né? As pessoas podem optar, mas a gente precisa criar opções, melhores possibilidades para que os carros e motos sejam menos interessantes, menos sedutores, né? E aqui eu trago algumas ideias de outros usuários que geralmente são invisibilizados no planejamento viário. Então, a gente tem o pedestre, que muitas vezes não tem nem onde andar, né? Se for cadeirante, então, pior ainda. Os usuários do transporte público, no caso rodoviário por ônibus, e também os ciclistas, que, no geral, esses conflitos vão acontecer aonde? Justamente no espaço da calçada e da intersecção da calçada com o leito carroçável, né? Que é onde o carro passa, que é no meio-fio. E é por isso que o meio-fio é um espaço muito importante. Regular o meio-fio significa dizer que esse espaço não pode ser um espaço usado só para para-carro. Porque quando a gente tem espaços destinados para carro, num preço muito baixo ou gratuito, a gente está dizendo para as pessoas, usem seus carros, deixem eles aqui no centro de uma cidade, parados, vazios o dia inteiro. Isso é uma privatização de um espaço que era para ser público. E além de tudo, estimula as pessoas a usarem. E aí eu quero trazer um ponto que é o seguinte, o Donald Trump, que foi o grande mago do estudo dos estacionamentos, ele explica pra gente que quando você tem uma oferta muito abundante e barata de vagas de estacionamento nas vias, você vai fazer com que as pessoas viajem de carro. Viajando de carro, elas vão começar a procurar vaga. No que elas começam a procurar vaga, elas reduzem a velocidade para uma velocidade muito abaixo da velocidade da via. E isso pode aumentar em até 30% os congestionamentos para trás. Ou seja, isso não é bom nem para quem está dirigindo. A gente precisa pensar em alternativas que façam desse espaço um espaço, se for para vaga de carro mesmo, que seja uma vaga que seja fácil de achar, que a gente use a tecnologia para identificar onde as pessoas podem parar para reduzir essa procura, garanta que tenha uma ocupação de até 80%, que é um pouco um número que você garante que o espaço não vai estar vazio o dia inteiro, mas as pessoas também vão ter vaga para parar. E as tecnologias podem ajudar a gente nesse sentido. E aí eu trago para vocês aqui um exemplo só para mostrar como essa discussão é antiga. Ficou horrível aqui, né, gente? Peço desculpa. Mas de um exemplo de Londres da década de 50 que mostra que quando você não tinha tarifação, você tinha fila dupla. Passou a ter tarifação, fila dupla acabou. Aumentou a tarifa, você começa não só a não ter fila dupla, como você ter espaço para as pessoas estacionarem e estimular as pessoas a usarem outras formas de mobilidade, né? E aí,
quais são os outros usos que a gente poderia fazer? Já foi falado aqui, né? Vou repetir. Então, a gente tem ciclovias e ciclofaixas, que a gente vai utilizar um bom espaço, né, durante alguns quarteirões desse meio-fio. Os sistemas de bicicletas compartilhadas, que em 1, 2 vagas você vai atender a muito mais gente com as bicicletas do que 1 ou 2 carros parados ali, às vezes o dia inteiro de graça. Os mini parques, né, que são esses espaços para as pessoas, enfim, comerem, sentarem, conversarem, ocuparem a rua, inclusive tornando essas ruas mais seguras, porque quanto mais olhos, como diria Jane Jacobs, né, mais olhos nas ruas, mais seguras elas se tornam. E também faixas exclusivas de transporte por ônibus, que são esses meios de transporte que precisam ser mais eficientes, né, que não entrem nesses engarrafamentos e vão atender muito mais gente em menos viagens, né? E aí, só para exemplificar, eu trouxe aqui não sei se vai dar para ver bem também, um exemplo de slide que o Philip Christ, que é um conselheiro do Fórum Internacional de Transporte, apresentou no nosso seminário sobre gestão do meio-fio, que ajuda a gente a entender que a tecnologia está avançando no sentido de permitir que durante um dia a gente tenha diferentes usos desse meio-fio. Então aqui a gente tem o meio-fio em rosa, e aí a gente passa para um meio-fio cheio de carrinhos, ou seja, essa rua provavelmente vai ser uma rua mais deserta, com menos gente passando e com, enfim, pouco uso desse espaço. A gente pode ter um uso que é um uso estanque, então a gente tira umas vagas, coloca um ponto de ônibus, a gente coloca umas vagas destinadas ali a transporte por aplicativo ou carga e descarga. E isso a gente não precisa, por exemplo, de uma aplicação para poder fazer. Agora, é possível que ao longo do dia isso mude. Então, durante a madrugada, a gente pode garantir que tenham vagas para entrega de mercadoria, abastecimento do comércio local e entregas, enfim, de mercadorias nos prédios e transporte por aplicativo. Quando a gente passa ali para a parte da manhã, a gente tem uma parte de entrega de mercadorias, mas garante também um espaço para as pessoas comerem, tomarem café antes de ir para o trabalho, dando vida para essa rua, além de transporte coletivo. Na parte da manhã até a tarde, né, você tem a opção de colocar um food truck, comércio, coisas que melhoram a qualidade e a ambiência dessa rua, trazem as pessoas para a rua. E aí também, aí durante a tarde até a madrugada, jantar, enfim, uma forma de você também fazer com que as pessoas voltem para casa de uma forma mais dispersa, reduzindo a lotação do transporte de média e alta capacidade. E, enfim, isso é uma tecnologia que está bem para frente. A galera do ITF tem estudado como a gente consegue fazer isso, né? Planejar para poder fazer uma tecnologia de uso variável do meio-fio. E agora eu trago para vocês alguns exemplos de usos consolidados, né, em cidade. Então, o primeiro exemplo que eu trago é lá dos anos 10, né, 2012, lá na Cidade do México, começou na cidade de Polanco, o Ecopark, que é tarifado com parquímetro, que é uma tecnologia já bastante antiga, né? E eles operam durante mais ou menos o horário comercial. Começa um pouco antes, termina um pouco depois, de 8 da manhã às 8 da noite, fazendo com que nesse horário, que é o pico da demanda, onde as pessoas mais, né, querem vagas para poder estacionar, quem optar por usar o carro paga uma tarifa. Parte desse recurso é operado por uma empresa privada, mas parte desse recurso volta para o município. E aí, o que a prefeitura fez? A prefeitura passou a investir em espaços públicos, melhorou a qualidade das calçadas, criou parques, devolveu para a comunidade uma coisa que poderia ser utilizada, enfim, para outra finalidade. Isso faz com que a aceitação da população em cima de uma medida que é uma medida restritiva de carro, que geralmente é mal vista pela opinião pública, seja melhor aceita, e a população, inclusive na Cidade do México, eles querem que expanda o período de duração do parquímetro, porque eles se sentem beneficiados por esse processo. Comunicação é chave para qualquer estratégia de gestão do uso de veículo particular. Um outro exemplo aqui é o exemplo da cidade de Lisboa, em Portugal. Aí isso é uma apresentação que foi feita pelo Omir, da EMEL, que é uma empresa pública lá que opera, que mostra naquela fotinho do canto que vontade política é uma coisa muito importante. E foi isso que conseguiu desencadear o processo em Lisboa. Hoje eles têm mais de 100 mil vagas precificadas, eles separam a tarifa por zonas, então a área central é mais cara, as áreas mais residenciais são mais baratas, não é dinâmico ao longo do dia no mesmo lugar, mas é dinâmico por território, né? E tem, enfim, infraestruturas de fiscalização e uma comunicação, por lá também ser uma escala diferente de cidade, que foi muito eficiente, foi porta a porta, enfim, a população sabia quando isso ia começar e o que ia acontecer. E aí também teve um investimento em melhorias na qualidade do transporte ativo, enfim,
da qualidade das calçadas, e aí a população, mais uma vez, né, começa a abraçar essa medida. E por fim, eu trago o exemplo talvez mais emblemático do uso de tecnologia de gestão de estacionamento no Brasil, que é o caso de Fortaleza, onde eles têm a Zona Azul Digital, que eles usam por aplicativo, que chama Zul. Lá em Fortaleza, a rotatividade é obrigatória, então as pessoas que ficam por mais tempo do que o permitido, elas são multadas, enfim, tem uma série de recursos para poder desestimular essa permanência. E é uma tecnologia que permite que os motoristas saibam onde eles podem parar, enfim, e eu acho que o mais interessante, porque a Zona Azul, por exemplo, tem São Paulo, tem outras cidades, mas o mais interessante de Fortaleza é que eles conseguiram fazer com que 100% da arrecadação fosse investido em mobilidade por bicicleta. E aí a prefeitura conseguiu não só implementar mais faixas cicláveis, né, ciclovias, ciclofaixas, como também criar um sistema público de bicicleta compartilhada, que para o usuário do bilhete único e pessoas que têm gratuidade no sistema de transporte, tem gratuidade também nesse sistema, e para os demais usuários é um valor irrisório, um valor muito barato. E com isso, a malha cicloviária de Fortaleza está se tornando uma das maiores do país, e as pessoas têm utilizado cada vez mais a bicicleta, inclusive para fazer o transporte de primeira e última milha, que é para acessar o transporte de média e alta capacidade, usando a bicicleta, porque tem infraestrutura tanto de bicicleta pública quanto de faixas. É isso que eu queria trazer hoje. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lorena. Eu acho que você tocou logo no início da apresentação um ponto importantíssimo, que a gente gosta muito de falar, né? Quanto mais se constrói infraestrutura, mais as pessoas querem usar carro, né? Então, isso assim, a gente tem que falar sobre isso. Acho que assim, quando você apresenta aqui, né, a questão do não vamos demonizar o carro, tem seu lugar, né? Mas vamos fazer um bom uso disso. E eu acho que o uso ao longo do dia, do meio-fio, é isso que a gente quer, porque ruas mais movimentadas fazem com que as pessoas tenham aquela vontade de estar. A gente sempre fala, né? A sua viagem ela não começa quando você entra no ônibus. A sua viagem começa quando você está planejando a sua viagem, que é o próximo ponto que a gente vai falar, mas também quando você está tendo uma calçada para você andar, que a calçada ela não está completamente esburacada, que você não está num ponto de ônibus sem iluminação, sem abrigo, né? Que você não está se sentindo inseguro naquele ponto. Então, essa qualificação ela é muito importante. Então, quando você faz diversos usos do meio-fio, a pessoa se sente mais segura para estar na rua, né? E, consequentemente, ela vai para o transporte público. E claro que usar o recurso do estacionamento para investir em transporte público, inclusive em bicicletas com primeira e última milha, é fundamental, né? Eu acho que traz um pouco isso da qualificação que a gente fala, né? Qualificar o transporte público, ele passa por tudo isso. E agora eu vou chamar o Guilherme Tavares para falar um pouquinho justamente de uma solução específica em que a gente traz o que a gente vem falando, né? Melhorar a experiência do uso do transporte público, trazer mais informação para que ele realmente queira estar no transporte. Tavares, por favor. Bom dia, meu nome é Guilherme, trabalho na CEMOV, tá? Vou compartilhar um pouco aqui do nosso trabalho lá na CEMOV. Acho que é um trabalho que vai em direção ao que o Roberto falou no começo, que é realmente trazer esse passageiro que a gente perdeu para os transportes alternativos, né? Mas trazer ele de volta para o ônibus. Então, assim, a gente pensou lá, bom, nós temos as informações, nós temos os dados, né? Do passageiro, do ônibus. Vamos criar um aplicativo, criar um serviço que possa trazer esse passageiro que a gente perdeu para a volta do sistema, tá? Então, a informação é o principal caminho, né? E a gente... Passa aqui. Como é que passa aqui? Ah, tá. Então, esse aplicativo chama Vai de Ônibus, né? A gente sintetizou todas as informações que a gente tem lá na CEMOV, que são caminhos de linha, mapas da cidade, né? Pontos de parada, né? A ideia é trazer tudo isso para a palma da mão do usuário, para que ele faça a melhor escolha, né? Afinal, a gestão da viagem, né, começa dentro de casa. Eu quero ir para o trabalho, vou consultar a melhor rota, qual o melhor ônibus, qual o melhor caminho que eu vou pegar, quanto tempo eu vou levar. Isso traz uma qualidade de vida para o usuário do transporte público. Ele foi feito de usuários para usuários, então esse é o nosso grande diferencial. Todo mundo que faz parte do projeto anda de ônibus, conhece o sistema, a gente conhece a garagem, conhece como funcionam as empresas. Então, assim, a solução foi pensada para atender as pessoas que usam o transporte público de fato, né, no dia a dia.
Aqui, vou dar alguns exemplos aqui das telas que a gente trouxe para cá. A gente traz a localização da pessoa. Quando a pessoa abre o aplicativo, a primeira coisa que a gente pega é a localização e traz informações relevantes para ela nesse momento, né? Ônibus que estão passando próximos à localização dela no raio de 500 metros, né? Eu consigo identificar se o carro que eu pego geralmente, todo dia, está passando naquele momento e consigo interceptar ele ali antes de ele passar por mim. Consigo fazer roteamento, né? Onde estou para onde quero ir, né? Nesse roteamento a gente consegue saber o tempo total de viagem. Isso é uma coisa que é muito importante, a previsibilidade, né? A nossa ideia sempre é trazer coisas que funcionam nos transportes individuais, Uber ou Táxi Rio, para o transporte público, que é o que eu acho que é o ouro do aplicativo, é você dar a previsão de tempo de chegada da sua viagem completa, não só de quanto tempo, onde vai chegar no ponto, isso é importante também, mas você saber quanto tempo vai durar. Eu vou sair de casa às 8 horas, mas tem que estar 10 no trabalho. Eu sei, vou pegar o ônibus às 8, vou chegar às 8h50. Acho que a grande sacada do nosso produto é essa, né? Eu acho que, sim, de todos, né, que fazem esse serviço para o transporte público, quem está acostumado a usar ônibus já sabe, já tem uma linha que usa regularmente. Então, assim, você entender se aquela linha passa naquele local, quais são os pontos de parada daquela linha, isso é muito importante. Você consegue enxergar em tempo real se o carro está chegando no ponto que você geralmente embarca, né? Porque às vezes eu sei que a linha que eu pego é a 298 ou 232, por exemplo, então eu consigo no mapa enxergar em tempo real se o carro está chegando no ponto que eu vou embarcar. Isso é informação importantíssima, sabe? Eu consigo me programar. Eu, por exemplo, pego ônibus para ir para o trabalho todo dia. Eu do meu quarto, lá da minha sala, fico tomando café lá e observando. Tá chegando em 5 minutos. Desço, embarco no meu carro na hora programada. Então, assim, isso faz com que o passageiro volte para o transporte público, né? Que é a solução. A gente observou em várias pesquisas que muitas das vezes, né, em lugares que existem faixas exclusivas de ônibus, né, o tempo de chegada do destino final é menor do que o carro, do que outro transporte, tá? Porque ali só passa ônibus, então você consegue ter uma previsão mais certa, um tempo de chegada menor do que nos outros serviços, tá? Aqui, nesse mapa, a gente criou para... Por exemplo, hoje eu pego a localização e mostro no raio de 500 metros os pontos que tem ali, tá? Assim, às vezes eu estou num lugar, aconteceu comigo algumas vezes, vou para alguma Copacabana, por exemplo, tá? Quero voltar para o centro, estou em frente a um ponto, que linhas passam nesse ponto? Tá? Então, assim, dar informação para o passageiro para que ele faça a melhor escolha o tempo inteiro, tá? Integrar... intermunicipal com municipal, se eu quero ir de uma cidade para outra, quais ônibus eu vou pegar, a ideia do aplicativo é ser multimodal, é entregar integrações entre municípios diferentes, cidades diferentes, tá? Então esse é o nosso projeto, a nossa missão é fazer com que o usuário de transporte público volte para o transporte público, que tenha uma informação de qualidade, que ele consiga se planejar, gerenciar a viagem dele, gerenciar o tempo dele, né? E conseguir cumprir compromissos, né? Em relação ao horário, usando transporte público, que eu acho que hoje é a cortina de fumaça que o Roberto falou antes, que a gente tem que limpar, tá? É isso. Espero que quem usa transporte público baixe o aplicativo, use e vá de ônibus. Foi feito de usuários para usuários, tá? Obrigada, Tavares. Eu acho que isso que a gente fala, né? Usuários que usam transporte fizeram é fundamental, porque a gente sabe que a gente quer saber, né? Então a gente quer saber o tempo de viagem, a gente quer saber quanto tempo falta para chegar, a gente quer se prevenir, a gente quer saber, por exemplo, se aquele ponto de parada que eu sempre pego ele é mais escuro, será que eu ando um pouquinho para frente, o meu ônibus também vai passar ali, você se programa melhor realmente da sua viagem e isso faz a diferença. E um ponto que você
pegou agora no final, que é a integração, né? A gente sabe que por muitas vezes, se você fizer uma integração e o aplicativo vai te dar essa possibilidade, você também consegue prever a sua viagem de uma maneira melhor. E aí eu acho que ele já está disponível para baixar, né? Já está disponível na loja. Aí você falou de Então, integração, uma coisa que é legal também no aplicativo que a gente consegue ordenar por maior valor, menor valor, menor caminhada, assim, sempre dando a opção do usuário escolher o que é melhor para ele, entendeu? Naquele momento. E eu acho que vem muito do que a gente vem falando, né? Da escolha do usuário, dos atributos que você quer, o que você quer enquanto deslocamento, né? Então eu acho que isso é muito importante. O nosso tempo está bem avançado, né? Mas eu acho que dá tempo ainda de eu passar para cada um falar um pouquinho, assim, se você tivesse que dizer em uma palavra, né, Roberto, ações que você pode falar para as pessoas fazerem de planejamento da rede, de uso de tecnologia, o que você passaria para eles? Depois eu já passo para a Lorena, ações em termos de gestão de meio-fio também, o que você aconselharia, e para o Guilherme falar também as ações, então, em termos de informação ao usuário, de uma forma simplificada. Eu acho que dá tempo aí da gente passar uma última palavra para todo mundo, por favor. Não, obrigado. Eu acho que assim, a solução para o futuro do transporte público é investir mais em transporte público, né? Então, tem que achar algumas formas de direcionar recurso para o transporte público, o transporte público tem que se beneficiar dessas externalidades positivas que ele gera, né? Então, essa redução de custos no SUS é recurso que deveria ser investido no transporte público para expandir oferta, né? Expandir rede, e aí expandir oferta, expandir rede tem que expandir direito, né? Tem que expandir com planejamento, não pode você também jogar dinheiro pelo ralo, colocar o ônibus que fica vazio o dia inteiro, batendo lata, né? Então, a gente vê, né, na cidade lá em São Paulo, eu vejo muito esses casos de ônibus que ficam andando fazendo rotas que não estão mais sendo usadas, né? A gente tem bairros que apareceram em 10 anos, né? A Vila Olímpia, em São Paulo, era um bairro que tinha casinhas e virou um bairro de escritórios. E eu não consigo, eu moro a 10 quilômetros da Vila Olímpia, eu não consigo chegar lá de ônibus, né? Eu vou de bicicleta, eu chego em 25 minutos, mas não tem uma linha de ônibus que leve para um lugar que tem uma concentração de empregos gigantesca, né? Eu tenho que pegar 2 ônibus para sair de um bairro central e chegar num lugar de emprego, assim, né? Um negócio que dá para fazer em bicicleta 25 minutos, não tem uma linha de ônibus que faz direto. Então, assim, o planejamento tem que ser muito mais reativo e tem que entender muito mais as dinâmicas da cidade para atender o cidadão. A cidade está mudando, a cidade muda mais rápido, está tudo mudando muito mais rápido. Então, o planejamento de linhas, o planejamento da mobilidade tem que ser integrado, como já falamos aqui, né? Então, você tem que entender até onde o ônibus vai e a partir de onde o ônibus se integra com outros modos de transporte para que todo mundo seja lucrativo, para que a linha de ônibus não fique operando em áreas que não faz sentido. Então, integração com última milha, né? Integração de dados para saber onde as pessoas estão, perfil, deslocamentos possíveis, né? Então, você criar linhas que atendam isso. Então, usar esses dados dinamicamente para ter um planejamento mais reativo, mais adaptado ao que a cidade está, como a cidade está se transformando, e investimento para melhorar, qualificar e trazer o passageiro de volta. Eu entendo, eu acho que muito na linha do que o Roberto estava falando, né, para que a gente consiga ter também uma boa gestão do meio-fio, é muito importante que a gente tenha dados e tenha um bom mapeamento tanto da vocação desses bairros, né, e dessas vias, como também das demandas de pessoas que passam por ali. Então, a gente entender quais são as linhas de ônibus que passam, os horários, fazer contagens de ciclistas nessas vias com potencial de implementação de infraestrutura cicloviária, e quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas quarteirão a quarteirão, para que a gente possa viabilizar, por exemplo, vagas específicas para logística urbana, abastecimento de comércio, e garantir que seja, né, uma conta que não acabe com as vagas, porque não é isso que está sendo dito aqui, mas que garanta que tem espaço para os demais usuários. E aí uma última coisa que eu queria falar é que essas políticas, se elas são pensadas, assim, elas têm, óbvio, né, um efeito, mas se elas são pensadas separadamente da gestão do estacionamento fora das vias públicas, isso também pode ser um problema no sentido de que vai explodir a quantidade de, enfim, terrenos que vão começar a servir como estacionamento. Então, fazer essa gestão integrada por
áreas da cidade, por bairros, né? E regular também o estacionamento fora da via pública, tanto nas edificações quanto esses que são estacionamentos comerciais, são aspectos importantes de uma política pública bem-sucedida que realmente auxilie no desestímulo ao uso do automóvel. Queria comentar que a gente tem percebido, a gente tem contato direto com os empresários, né? A gente vem conversando sobre o aplicativo e tal, e a gente percebeu que eles estão muito atentos à evolução tecnológica, né? A entrega de dados, o GPS comunicando certinho. Eles entendem que isso hoje traz o passageiro de volta. A gente já observou em algumas pesquisas que a gente teve um aumento bem grande, assim, expressivo, né? No número de pessoas viajando de transporte público novamente. Então é mostrar que realmente a tecnologia está aqui para ajudar, se for bem aplicada, né? E dados são importantes, mas sem tratamento, sem um lugar para que sejam claros, que sejam lidos e entendidos, eles não servem para muita coisa, tá? Então queria fechar com esse comentário. Obrigada, agradecer a vocês. Acho que se a gente tivesse que sintetizar algumas palavras aqui do nosso bate-papo, eu falaria qualidade, inovação, tecnologia, uso de dados e o investimento, né? Eu acho que isso faz com que a gente realmente traga o nosso público de volta. A gente tem muito a oferecer, né? Não falta tecnologia, não falta um sistema, não faltam estudiosos e pesquisas para a gente mostrar que a gente consegue sim, né, dar solução, e soluções existem, né? Estão aí para serem aplicadas, e a gente consegue trazer as pessoas de volta ao sistema de transporte público para dar mais vida, mais qualidade de vida das pessoas e dar mais satisfação às nossas cidades, né? Que eu acho que as pessoas tendo um bom sistema de transporte público, elas vão estar, como foi falado no primeiro painel, vão estar mais felizes, menos estressadas, e a gente consegue dar mais qualidade de vida a todos. Obrigada mais uma vez a todos. Estamos encerrando aqui o nosso painel.